Galera, a situação com o Dudu, a forma como ele arranhou o seu nome no mercado, se tratando dessa falsa transferência entre Palmeiras e Cruzeiro, traz uma lição muito grande para nós que consumimos futebol, tá? Uma lição que, por mais que seja óbvia, por mais que esteja na nossa cara o tempo todo, a gente sempre precisa dizer que não confie na palavra de um jogador de futebol, tá? Principalmente quando ele fica falando do seu amor ao clube e seu futuro, tá? Isso é uma coisa que não é de hoje, a gente sempre precisa reiterar e a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, o Dudu, a situação dele com o Palmeiras é tão séria, tá? Que muitos torcedores já estão falando em abaixar o Dudu do pedestal, digamos assim. Para quem ainda não viu a história, o Dudu é quem causou toda essa polêmica, tá? Não foi o Cruzeiro e não foi o Palmeiras. Segundo a entrevista da Leila Pereira dada para o Sport TV, o Dudu é quem estava insatisfeito com a sua situação no Palmeiras, tá? Por quê? Apesar dele ter o maior salário do clube, e se eu não me engano ele é o maior salário do futebol brasileiro, ele estava insatisfeito com a sua situação, tá? Ele não sabia se ele ia voltar da lesão sendo titular absoluto, tendo a sequência que ele tinha, etc. E aí você vê que ele começou a avaliar a situação do contrato dele. E avaliando a situação do contrato dele, ele viu uma possibilidade de ter um contrato de 4 anos no Cruzeiro. Ele foi atrás do Alexandre Matos e começou a conversar. Por quê? Porque o contrato dele com o Palmeiras vencia até o final do ano que vem e ele iria ganhar mais com um contrato mais longo. E aí ele tendo essa situação, tendo uma nostalgia de um clube que ele já passou e etc., ele vai lá e procura o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro, como tá apostando forte em nomes, né, com a nova SAF, depois de sair do Ronaldo, foi lá e o Alexandre Matos entrou em contato com a Leila e falou, olha, eu conversei aqui com o Dudu e eu quero oficializar a proposta. Eu posso oficializar a proposta? A Leila foi lá e recebeu e deu ok. E aí deram o veredito. Olha só, Dudu, você vai dizer sim ou não, tá? Todas as partes já estão acordadas. A Leila, ela topou, o Alexandre Matos no Cruzeiro topou, só faltava o ok do Dudu, tá? E o Dudu acabou voltando atrás, apesar do Cruzeiro ter anunciado. E aí ficam algumas coisas no ar. O Dudu ele fez isso porque ele realmente se arrependeu ou porque ele foi ameaçado? Essa é a primeira grande pergunta. E se tratando do nome do Dudu, é claro que muita gente do Palmeiras vai ficar chateada. Claro que o torcedor em geral do Palmeiras vai ficar chateado. Até o Marcos ficou chateado e postou na rede social. Por quê? Porque o Dudu ele tem a sua titularidade incontestável no Palmeiras. Qualquer um que analisa futebol com bom senso sabe que o Palmeiras é um com o Dudu e o outro sem o Dudu. É um time muito forte, é um time aguerrido, é um time muito físico, é um time muito bom, mas você sabe que o Dudu ele dá uma dinâmica diferente. Então ele pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ele faz um estrago na vida do adversário. Mas você vê um cara com a importância como é o Dudu. E a gente está falando de um cara para a história do Palmeiras que está no mesmo patamar de Ademir da Guia e Marcos. Muitos torcedores do Palmeiras colocam o Dudu como top 3 maiores da história do Palmeiras, superando Alex, superando Ezéia, superando Evair, Edmundo, entende? Toda essa galera. O Dudu é um cara muito importante. Até outro dia era o maior artilheiro da arena do Palmeiras. Ele é o cara que representa o Palmeiras da Crefisa, chamada Terceira Academia. Então você está falando de um ícone que de repente tem a sua vontade de sair, sendo que o Abel Ferreira ele é titular incontestável. E aí você pega o motivo pela qual ele pode ter voltado para o Palmeiras e ter desistido dessa proposta. Começa a surgir os boatos de que ele pode estar ameaçado, ligeiramente intimidado pela torcida organizada. Pode ser isso. Muita gente está falando isso, tá? A gente não tem provas disso. Mas que fica muito estranho, fica, tá? Até porque não tinha motivo algum para acontecer isso que está acontecendo.
Só que o grande ponto é o seguinte: apesar de a gente estar falando de um grande ídolo, a gente está falando da decisão de jogador de futebol. A gente jamais pode esquecer de como são as tratativas do jogador de futebol. Tá? Vira e mexe ao longo da história, você fica chateado porque um ídolo do seu time trocou por dinheiro ou foi para um rival, etc. Tá? É a coisa mais comum que acontece. Ninguém deveria estar surpreso com isso. Tá? A gente sabe que é muito difícil dizer numa situação, mas ninguém deveria estar surpreso com isso. Por quê? Porque o jogador, ele se vende muito fácil. Tá? E principalmente se tratando de hoje em dia. Hoje em dia, você fala, olha, eu amo tal clube, eu vou jogar aqui minha vida toda. É puramente mentira. Surge um empresário com um contrato novo na mão desses jogadores, apresenta a proposta na mesa, falam que a família vai mudar, começa a vender sonhos. E o cara muda rapidamente, tá? Um jogador muito recente que está fazendo isso, por exemplo, não se tratando de dinheiro absoluto, mas em questão de que vai voltar e não vai, e fica querendo fazer a cabeça do torcedor, que é o Neymar, por exemplo. O Neymar dava sinais de que poderia voltar para o Santos, indo para a Vila Belmiro com a camisa do Santos. Tudo bem, ele nunca disse, mas o torcedor começa a idealizar, mas jornalistas começam a cravar e falarem que tem fontes que o Neymar está indo cada vez mais próximo para o Santos. E aí, de repente, ele surge depois com a camisa do Flamengo, começa a botar ideias, etc. E a gente não sabe mais o que pode acontecer. Então, pessoas que começam a declarar muito amor, pessoas que começam a falar que jamais jogariam em outro clube, que se fosse no Brasil nunca voltariam para outro time a não ser aquele. Desconfie. Desconfie, porque com certeza essa pessoa vai pensar no dinheiro antes de tudo. Pouquíssimos são aqueles que realmente jogariam por amor, tá? Você tem, por exemplo, o exemplo do Kaká. Kaká voltou para o Brasil e só jogou no São Paulo e se aposentou. Mas só um exemplo em 1 milhão. Tá? A maioria vai se vender por dinheiro. Não podemos acreditar na palavra de um jogador que jura amores de um clube ao vivo, em público, e que na verdade ele está pensando em dinheiro. O Dudu está pensando em dinheiro. Ele sabe que ele ganharia muito mais do Cruzeiro. E aí ele muda de ideia. Ele arranha a imagem dele. Se ele sofreu ameaça ou não, cara, não interessa. A questão é que ele arruinou a imagem dele. Infelizmente. E eu quero saber o que você acha. Você acha que você deve confiar em jogador de futebol? Deixa aqui nos comentários. Deixa o link no vídeo. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal e tamo junto. Até a próxima.